Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à primeira edição do Tá Na Hora em 2022, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz do Sul. Hoje é uma data especial para a nossa entidade, pois teremos a posse da diretoria para a gestão 2022-2023 da ACI Santa Cruz, entidade que completou em janeiro 104 anos de atividades em defesa dos interesses das empresas, dos empreendedores e da comunidade empresarial de Santa Cruz do Sul. Desenvolver pessoas e empresas por meio da troca de conhecimentos, promover a integração e o networking são os objetivos deste evento que integra a programação da ACI. As edições acontecem toda segunda semana do mês, sempre às terças-feiras, ao meio-dia. O Tá Na Hora conta com o patrocínio de JTI, Unimed, Philip Morris Brasil, Grupo Gazeta, BAT, Unisque e BRDE. E, a partir de agora, temos a felicidade de contar também com o patrocínio da Safe Investimentos e Universal Life. Saudamos o presidente da Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz do Sul, senhor César Antônio Sequinato. O primeiro vice-presidente da ACI, senhor Paulo Roberto de Souza Bigolin. Vice-prefeito de Santa Cruz do Sul, senhor Estor Desbecel, nesse ato representando a prefeita Helena Hermani. Prefeito de Rio Pardo e presidente do Cisvale, senhor Edvilson Moirer Brum. Presidente da Câmara de Vereadores, senhor Rodrigo Rabuski. Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, senhor Márcio Martim. Vereador Bruno Faller. O reitor da Unisque, senhor Rafael Ren. A vice-reitora da Unisque, senhora Andréia Valim. Saudamos também as presenças. Presidente da gestão 2020-2021, senhor Gabriel Haas de Borba. Vice-presidente regional da Federação, Ário Sabi. Vice-presidente regional da Fiergs, senhor Flávio Haas. Vice-presidente da ASEMP, Roberto Gross. Presidente da CDL, senhor Ricardo Bartz. Presidente da AGESC, senhora Helena Vent. Presidente da CEASC, senhor Léo Azeredo. Presidente da CACIVA de Venâncio Aires, senhor Vilmar de Oliveira. Presidente da ACISA de Vera Cruz, senhor Rafael Iser Barbosa. A gerente do SEBRAE, Liane Klein. Presidente do Sinditabaco, senhor Írio Schink. Presidente da FUBRA, senhor Benício Werner. Diretor do Colégio Mauá, professor Nestor Hagen, e o diretor-presidente do Grupo Gazeta, senhor André Jumblut. Autoridades e líderes de entidades empresariais do município, diretores da ACI, associados e demais convidados. Dando início imediatamente à solenidade de posse, convidamos o presidente da gestão 2020-2021, Gabriel Haas de Borba, o vice-presidente regional da Federação, Ário Sabi, e o vice-presidente da Fierg, senhor Flávio Haas, para que empossem o presidente César Antônio Sequinato e o primeiro vice-presidente Paulo Roberto de Souza Bigolin.
Por gentileza, César e Paulo permanecem no palco. Convido agora a diretoria da ACI Santa Cruz a seguir nominada para que venha até a frente receber o PIN significativo da posse. Primeiro diretor-secretário, Lucas Leon Rubinger Júnior. Segundo diretor-secretário, Eduardo Crot. Primeiro diretor-tesoureiro, Gabriel Haas de Borba. Segundo diretor-tesoureiro, Eduardo Paes Bittencourt. Vice-presidente de Indústria, Tirone Paz Ortiz. Vice-presidente do Comércio, Elisa Cristina Trinks. Vice-presidente de Serviços, Lauro Mainardi Júnior. Vice-presidente de Agronegócios, Marco Antônio Dornelles. Ainda, diretor ambiental, Enoir Luiz Greiner. Por favor, os diretores podem vir à frente e receber o PIN. Desenvolvimento humano, Kelly Geller. Desenvolvimento urbano, Auro Chilin. Educação, Bruno César Faller. Eventos, Nelza Lau. Governança e desenvolvimento empresarial, Fábio Luiz Marion. Infraestrutura, Evandro Schramm Trevisan. Inovação e transformação, Rogério Augusto Pereira. Integração e desenvolvimento regional, Marlon Alberto Bentlin. Jurídico, Diogo Frantz. Logística e transportes, Cristiano da Silva Canês. Marketing, Lucas Leon Rubinger Júnior. Micro e pequenas empresas, Ieda Bavaresco Machado. Novos negócios, Gabriel Haas de Borba. Núcleo de Mulheres Empreendedoras, Niceia 20. Núcleo Empreendedores da Zona Sul, Luiz Facim. Núcleo Empreendedores da Zona Norte, Ricardo Luiz Brinkman. Qualidade e Melhoria Contínua, André Neymar Sevenani. Relações do Trabalho, Bettina Kipper. Relações Institucionais, Gabriel Conte Quilicone. Sustentabilidade, João Vogt. Tecnologia, Eduardo Paes Bittencourt. E Turismo, Luciana Antônia Tremeia. Se as pessoas puderem vir mais para frente, então a Câmara está sendo obstruída. Obrigado. Senhores diretores que estão sendo empossados, a foto coletiva nós vamos deixar para depois do almoço, num lugar mais adequado. Muito obrigado. Convidamos agora para que fiquem em pé, em seus lugares, os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, para que recebam uma calorosa salva de palmas de posse. Conselho Deliberativo, Hário Rostin Sabe, Astor Griner, Carlos Alberto Keller, César Antônio Sequinato, Diogo Durigon, Dirceu Vaillant, Eduardo Assmann, Eduardo Crot, Gabriel Haas de Borba, Guatimozin de Oliveira Santos Filho, Gustavo Pauli, Ido Inácio Dupont, Leandro Siqueira, Lucas Rubinger, Mara Andréia Schwember, Marco Antônio Borba, Matias Bertrand, Rafael Ren, Romeu Schneider e Tirone Paz Ortiz. Por gentileza, fiquem em pé. O Conselho Fiscal. Titulares: Moacir Pinto da Rocha Filho, Norberto Raul Haas e Roberto Gross. Suplentes: André Cole, Carlos Augusto Gerard e Fernando Prit Vink. Por gentileza, em pé para uma salva de palmas. Ouviremos agora o pronunciamento do presidente da ACI, que se despede, Gabriel Borba.
Bem-vindo a todos. Que coisa linda, a casa cheia. Estava falando com o nosso presidente César, que junto com o Lucas, são os padrinhos, mentores e os fiéis confiadores desse evento, que cresceu, agregou mais 2 grandes patrocinadores e faz a casa cheia e faz um network, faz um aprendizado contínuo. Que evento maravilhoso, César. Foram 2 anos na minha gestão, que é uma continuidade das anteriores, do presidente Lucas, do presidente Ário, da Tânia, enfim. Que bacana ver uma continuidade sempre numa entidade centenária como a ACI, que há mais de 100 anos, voluntários colocam-se à disposição da comunidade empresarial, para falar dos assuntos difíceis, lutar muitas vezes nos bastidores, presidente César. E muitas vezes são coisas que não são divulgadas, mas nós estamos lá lutando pela comunidade, lutando pela área empresarial. Que bom que o prestígio da comunidade hoje, enchendo essa casa, mostra a força da entidade, mostra as entidades co-irmã parceiras. E é isso. A minha mensagem final é a seguinte: a nossa gestão foi mais leve, mais fácil, porque teve por trás, nos bastidores, o presidente César, o Paulo, criando câmara de arbitragem, criando os eventos, buscando patrocinadores, buscando envolvimento da comunidade, envolvendo-se nos assuntos importantes que a nossa comunidade necessita de representatividade. E por isso, o meu convite e a mensagem é: participem do voluntariado, dediquem-se um tempo a isso, vocês vão evoluir como pessoas, como comunidade, e certamente sairemos melhores de como entramos. E por isso, me despeço, desejando todo o sucesso do mundo ao César, ao Paulo, a toda a diretoria voluntária, a toda a equipe que está por trás, trabalha diariamente na CI, aos patrocinadores, aos nossos associados e aos nossos familiares. Que bom que todo mundo está engajado no mesmo caminho. Uma excelente gestão, César, te desejo, junto ao Paulo, que liderem mais 2 anos de muita força e de muita representatividade. Neste momento, para o seu pronunciamento, ouviremos o presidente empossado da ACI Gestão 2022-23, senhor César Antônio Sequinato. Eu não tenho o dom da palavra como nosso presidente Gabriel Raz de Borba e, portanto, meu caro vice-prefeito Elstor, vou fazer aqui meu pronunciamento, né, até para não esquecer de todos os agradecimentos, eu acho que ainda vão faltar agradecimentos a esta entidade, aos empreendedores. Mas eu vendo este local aqui, é muito bom ver novamente um público grande e um público extremamente qualificado aqui presente no Hotel Águas Claras. Eu cumprimentando aqui o nosso vice-prefeito Elstor Desbecel, também secretário de Planejamento, e que tem um envolvimento muito grande com os empreendedores da nossa cidade e até da nossa região, representando aqui a senhora prefeita Helena Hermani, que não poderia se desvencilhar do importante compromisso, até de ordem pessoal, que ela tem hoje em Porto Alegre. Eu quero agradecer aqui a ti, Elstor, e agradecendo a ti. E quero cumprimentar, agradecer a presença de todas as autoridades aqui citadas brilhantemente aqui pelo protocolo do nosso diretor executivo, Cassiano Raz de Borba. E como bons anfitriões que somos, afinal Santa Cruz sabe muito bem receber, quero fazer uma saudação aqui especial, Elstor, com a tua licença, né, ao prefeito de Rio Pardo e de Wilson Brum, aqui presente, que trocou Brasília, porque eu acho que quase todos os prefeitos, né, com exceção de ti e da prefeita Helena,
estão lá em Brasília, né, lutando pelo desenvolvimento da nossa região, mas agradeço, Edvilson, a tua presença aqui. Agradeço especialmente a presença de nossos associados, a razão da existência desses 104 anos da nossa Associação Comercial e Industrial. Agradeço a nossa equipe interna, nossos parceiros na organização de eventos como esse, que sempre se esmeram em prestar serviços de qualidade aos nossos associados e que organizam brilhantemente os nossos eventos. Agradeço aqui também, na pessoa do senhor André Junglut, diretor-presidente do Grupo Gazeta de Comunicações, agradeço a todos os veículos e profissionais da comunicação e da imprensa que divulgam nossas ações e também nossos projetos em prol dos nossos associados, da nossa cidade e da nossa região. Agradeço muito especialmente nossos patrocinadores institucionais. E quando se olha ali, Dr. Paulo Bigolini, para marcas como JTI, BRDE, a Philip Morris Brasil, a Unisc, a BAT Brasil, nossa querida e sempre Souza Cruz, a Unimed, a Universal Leaf, e agora nossos, também, junto com a Universal Leaf, nossos novos patrocinadores, a Safe Investimentos, representando aqui na cidade a grande marca já icônica, a XP. E também o nosso grande parceiro, já citado na pessoa do seu presidente, o Grupo Gazeta de Comunicações, que fazem parte deste evento e dos demais eventos, né, da nossa programação, dos demais parceiros de convênios e de patrocinadores nos nossos eventos e convênios, sendo redundante. Agradeço por ter aceito o nosso convite, o brilhante economista-chefe da Fiergs, André Nunes de Nunes. Muito obrigado, André, por ter atendido o nosso convite. E peço também, meu caro Flávio Haas, que agradeça ao presidente Gilberto Petri ter cedido o André, numa época aí que os economistas e um economista-chefe é mais do que necessário para dar luzes aos gestores, não só das nossas instituições, mas também das nossas empresas. Então, muito obrigado, André. Eu até brinquei com o André, que eu fiz o convite praticamente de última hora, e ele aceitou, porque era para estar aqui hoje o governador do estado, criando uma tradição, Gabriel, aqui, do governador abrir o Tá Na Hora, da mesma forma como ele faz em Porto Alegre, abrindo, Ário sabe, os eventos do Tá Na Mesa da Federação. Eu até brinquei com o senhor governador, né, que ele trocou Santa Cruz por Nova York. Eu até aceito trocar Santa Cruz por Austin, no Texas, onde ele também esteve. E até aceitamos ele nos trocar 2 vezes por Rio Pardo, como ele já esteve recentemente em Rio Pardo, e provavelmente presidente Benício Werner e nosso vice-presidente de agronegócio, Marco Dornelles, também estará lá, junto com o vice-governador, na abertura da Expo Água Fubra, agora no dia 23. Agradeço também a minha mulher, a Léa Vargas, a minha família, por compreenderem a missão que me foi dada, presidente Gabriel Haas de Borba, e o tamanho deste desafio, que é não só fazer a gestão após a tua brilhante gestão, mas também aos todos os ex-presidentes, diretores, colaboradores que fazem a história de 104 anos da nossa associação comercial. Agradeço muito especialmente a todos os presidentes que me deram missões para servir a nossa entidade. Eu estou, creio eu, na 7ª gestão. Participei, meu caro secretário Márcio, esta é a 7ª gestão que eu participo da ACI. Então, servi a todos os presidentes nas mais diversas funções, desde lá, Flávio Haas, da década de 90, quando tu também inauguraste um novo momento na história de 104 anos da ACI. Suceder ao Gabriel Haas de Borba, suceder ao Lucas Rubinge, suceder a ti, Ário Sabe, é um desafio, tá? E, junto com o meu vice-presidente, né, teremos essa difícil missão,
mas se pudermos agregar alguma coisa àquilo que já foi feito, já a nossa passagem e dos demais diretores será de grande valia. E um dos motivos, né, que eu convidei o Gabriel e convidei o Lucas foi por eles também terem feito esse brilhante trabalho, se doaram e vão continuar se doando aqui, participando da nossa gestão, doutor Paulo Bigolin. O Ário também já tem seu comprometimento, né, com outras entidades e também com a representação da SIC regional perante a Federação em Porto Alegre. E a ti, Gabriel, tu sabes que eu pedi que tu continuasse à frente da ACI, porque talvez a tua gestão tenha sido assim a mais desafiadora, a mais difícil. Talvez, André Nunes, tirando aquele difícil período da Segunda Guerra Mundial, e que os gestores da ACI na época talvez enfrentaram um desafio semelhante, tu enfrentaste talvez o maior desafio que pode cair sobre um presidente de uma entidade da estatura da ACI. E tu saíste muito bem e agregaste, mesmo numa época de 2 anos muito complicados, tu fizeste a ACI sair maior, muito maior do que quando tu assumiste a presidência. Hoje, Eustor, a ACI, nós somos ouvidos, como as demais entidades empresariais, nós somos ouvidos pelo poder público em Santa Cruz, nós somos ouvidos em Porto Alegre, nós somos ouvidos em Brasília. Até pode ser que todas as nossas pautas e reivindicações não são atendidas, mas a nossa voz, o nosso clamor tem chegado lá, e somos testemunhas disso, Gabriel. Agradeço também as entidades empresariais locais, está aqui Roberto Gross também, além de fazer parte do nosso Conselho Fiscal, está vice-presidente aqui da Associação das Entidades Empresariais, representando muito bem o presidente Fábio Borba. As entidades locais, as entidades regionais que estão aqui representadas, né? Venâncio Aires, Cassiva, Associação Comercial e Industrial de Rio Pardo, Associação Comercial e Industrial de Veracruz e outros aí que não puderam aqui estar presentes, mas mandaram a sua mensagem. E vamos estar integradas, Eustor, com o Poder Público Municipal, com os demais prefeitos da região, integrados com essas entidades regionais, e repito, Poder Público, né? Porque teremos agora um ano desafiador, não só em função de tudo que está acontecendo, que o André vai falar e falar muito bem, mas temos um ano aí com eleições estaduais e eleições nacionais. E vamos sim entregar as nossas reivindicações, como o fizemos Gabriel, Lucas e Ário há 4 anos atrás. Deixo por último, né, nos agradecimentos aos integrantes da nossa diretoria executiva, citando novamente aqui meu querido vice-presidente, doutor Paulo Roberto Bigolin, a todas as jovens, né, mulheres, homens aqui que fazem parte da nossa diretoria, todos, Eustor, Edvilson, com altas responsabilidades nas suas empresas, nas suas atividades, alguns aí, papais recentes aí, que têm que dar uma atenção especial à sua família, mas aceitaram esse desafio, né, doando o seu tempo e seu cérebro ao associativismo. Aos nossos membros assim, do Conselho Deliberativo, muitos dos quais aqui estão presentes, né, do nosso Conselho Fiscal, aos ex-presidentes, né, que fizeram parte da história desses 104 anos, que são líderes, são profissionais renomados, representam os principais segmentos da nossa economia, que vão nos aconselhar e apontar em momentos importantes o caminho a seguir. E quero agradecer na presença do dia de hoje, né, esta, novamente, assim, presença qualificada. Estiveram na nossa eleição lá uma presença maciça, doutor Paulo Roberto Bigolin, e também estão aqui hoje presencialmente ou mandando mensagens de apoio à nossa gestão, a gestão que pretendemos colaborar, e a palavra é essa, e estou sendo redundante, vice-prefeito Eustor, colaborar com a administração municipal naquilo que for possível. Eu falei para a prefeita Helena, ela nos recebeu muito gentilmente, que nós temos, somente na nossa diretoria executiva, sem contar o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, nós temos 30 especialistas,
pessoas de alta expertise em todos nos seus campos de atividade. Essa inteligência, essa expertise está à disposição do Poder Público Municipal. Hoje, eu e o Dr. Paulo Bigolin queremos reiterar este compromisso e pretendemos, agora, creio eu que agradeci a todo esse envolvimento, a toda essa participação atual e dos últimos 104 anos, mas pretendemos, se for possível, Gabriel, ampliar o protagonismo da ACI, e creio que vai ser possível, né, em sinergia com o Poder Público Municipal e as demais entidades municipais e regionais. Pretendemos ampliar os nossos convênios, ampliar a prestação de serviços qualificados e diferenciados que a ACI proporciona, né, principalmente em favor dos pequenos empreendedores. Várias ações serão implementadas e divulgadas pelo nosso time nas próximas semanas. Pretendemos promover também o legado, a rica herança dos empreendedores desses 104 anos da nossa história, da história da nossa ACI. E pretendo, modestamente, André Nunes de Nunes, como tenho feito, como um estudioso amador da chamada desindustrialização do Brasil, pretendo continuar a denunciar o rápido, violento processo de desindustrialização da economia brasileira. O agronegócio, e que bom que temos o agro é pop e o agro tem sido a salvação da lavoura, com perdão da redundância, prefeito Edilson Brum. O comércio, a prestação de serviços, sim, são forças impulsionadoras de PIB. Estou falando óbvio aqui, André, na tua presença. Mas a indústria, principalmente a indústria de transformação, é ainda que faz a diferença com empregos qualificados que geram renda e qualidade de vida. E Santa Cruz, meu caro amigo secretário Márcio, é um dos melhores exemplos da integração da indústria de transformação com as cadeias produtivas, gerando aquilo que sempre chamamos e continuamos chamando, né, há décadas, né, de agregar valor à nossa produção. Foi assim que uma cidade de apenas 130 mil habitantes e tomara que continue sendo, um dos principais PIBs do Rio Grande do Sul. Rodrigo Rabus, que nós sempre oscilamos entre a 5ª posição no PIB do Rio Grande do Sul e, às vezes, o 9º lugar. O André até pode fazer uma relação, o porquê disso. Toda vez que se abate uma grande crise no Brasil e no Rio Grande do Sul, Santa Cruz cresce no ranking do PIB porque é mais resiliente. E quando o Brasil e o Rio Grande voltam a crescer, nós recuamos um pouquinho no PIB porque temos apenas 130 mil habitantes. E o consumo das famílias, ele implica uma grande participação no PIB. E trabalharemos muito para isso. E pretendemos fazer uma defesa intransigente, meu caro conselheiro, reitor da nossa universidade comunitária, professor Rafael Reim, uma defesa intransigente do que nos trouxe até aqui e também pretendemos ser fortes protagonistas, minha cara vice-reitora, fortes protagonistas da inovação. Trabalharemos para isso. Nosso time. Temos muito trabalho pela frente. Muito obrigado. O Tá Na Hora conta com o patrocínio da JTI, Unimed, Philip Morris Brasil, Grupo Gazeta, BAT Brasil, Unisc, BRDE, Safe Investimentos e Universal Life. Convidamos para a sua saudação o vice-prefeito e secretário do Planejamento de Santa Cruz do Sul, senhor Estor Desbecel. Meu cordial bom dia a todos. Em nome do nosso presidente César Sequinato, eu quero cumprimentar a todos os senhores e senhoras aqui nesse dia. Em nome do seu vice-presidente Paulo Bigolin, quero saudar e desejar sucesso a todos os diretores que ora colocaram o seu nome à disposição e fazerem parte e integrarem essa equipe que ora assume essa direção da ACI. Quero iniciar a minha fala reportando ao Gabriel de Borba Haas,
Haas de Borba, dizer que faço das minhas palavras todos os adjetivos que o presidente, então, César Sequinato, lhe fez à sua pessoa. Você fez um grande trabalho, uma grande gestão, capitaneada por uma diretoria, e com certeza, quando você se colocou à frente de alguns investimentos para a nossa região, eles foram importantes para que eles se concretizassem. Então, receba o reconhecimento da gestão pública municipal, hoje representada por minha pessoa, mas com certeza endossada pela nossa prefeita Helena Hermânio. Quero dizer aqui também, César, como você muito bem falou no seu discurso, que nós pretendemos sim, a prefeita Helena, junto comigo, sermos parceiros fortes, firmes, para o bem e para o progresso de Santa Cruz. Nós temos que olhar a cidade para frente, esquecer de qualquer rusga, de qualquer questão que não sirva para mim ou para você, mas olhar a comunidade. Este é o pensamento que nós assumimos, eu e a Helena, de um pensamento que se trabalha numa unidade, olhando para a comunidade, esquecer o lado das famílias, esquecer, sim, o seu objetivo próprio, mas sim olhar o objetivo da nossa comunidade. E hoje eu fico feliz e tenho certeza da grande gestão que vocês irão fazer, César e Paulo, capitaneada por um sucesso de um almoço super prestigiado, por pessoas que aqui representam a nossa comunidade e que aquelas pessoas que também se colocaram à disposição para fazerem parte dessa diretoria. Quero deixar mais uma vez as portas abertas e dizer que, em nome da prefeita Helena Hermânio, trago o abraço dela, o carinho dela, e com certeza sempre haverá agenda para recebê-los, para que nós possamos trabalhar o progresso e o bem-estar da nossa comunidade. Sucesso a essa diretoria e que a gente consiga realizar realmente grandes ideias para a nossa comunidade. Muito obrigado a atenção de todos, um grande abraço. Obrigado. Trazer grandes palestrantes e abordar assuntos atuais e de interesse das empresas e da comunidade é a proposta deste evento. Economista, mestre e doutor em Economia Aplicada pela URGS. Atualmente é economista-chefe da Fiergs e coordenador do Comitê de Investimento da Indusprev. Em 2015, ficou em primeiro lugar no prêmio do Ministério da Fazenda de Economia na área Economia, na área de Macroeconomia e Finanças. Em 2020, foi escolhido Economista do Ano pelo Corecon. Para essa edição especial do Tá Na Hora, convidamos o economista-chefe da Fiergs, senhor André Nunes de Nunes, que abordará o tema Perspectivas para o cenário econômico e os desafios brasileiros. Obrigado. Vou ficar de costa para vocês aqui, não é melhor eu falar do púlpito ali, né? Meio desrespeitoso. Alô, alô. Eu acho que assim fica melhor, todos me enxergam e eu não fico de... Eu não almocei ainda, né? Então eu estou cuidando, eu não posso, né, desagradar o presidente, nem trazer notícia muito ruim, né? Que senão eles me mandam para Porto Alegre, né? Sem almoço. Senhores, é um prazer para a gente, para a Fiergs, né? Eu representando aqui a entidade, o nosso departamento de economia, está conversando com vocês. Queria primeiro saudar, né, todas as autoridades. Presidente, eu acho que saudando, eu saudo o senhor, as autoridades e a diretoria, né, e todo mundo que tomou posse. Parabéns, bom trabalho para todos. Tem que citar dois nomes em especial, aí o doutor Flávio Haas, que é nosso vice-presidente, um grande parceiro de longa data, né, tanto nós, do Departamento de Economia, quanto da Fiergs. E o doutor Iruchin, que também, grande parceiro, presidente do Sindicato de Tabaco, está sempre conosco lá, apoiando o trabalho e apoiando a nossa indústria. Eu não vou me alongar muito, vou falar aí uns 30 minutos até a 1h15, que eu sei que não é todo mundo que está com a vida ganha, né? Tem gente que ainda tem que trabalhar, né? E quarta-feira, né? Que coisa. Eu vou
falar um pouco do nosso cenário, e a apresentação depois o pessoal da CI pode mandar para quem tiver interesse, vai estar disponível, né? Então, algumas coisas eu vou passar mais rápido para cumprir o meu tempo. Eu queria dizer que o nosso trabalho não tem sido fácil, né? Eu estava conversando com uma colega economista, muitos conhecem a Patrícia Palermo, da FEComércio, entidade irmã lá, e a gente dizendo, vai fazer 2 anos que a gente não tem uma semana normal, né? Porque depois veio pandemia em 2020, depois do Carnaval, e agora essa questão de guerra, e cada vez tem um elemento novo no cenário que a gente tem que tentar desenosar. Eu gostaria de chamar a atenção, né, que uma frase que eu estava lendo num artigo vindo para cá, e o autor coloca da seguinte forma, ele cita lá um pensador e diz que ele dizia que há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem, né? Eu acho que a gente, assim como o evento lá de 11 de setembro, né, repercutiu de várias formas na nossa vida, e algumas até como a gente nem imaginava inicialmente, né? Ver, por exemplo, a forma como a gente anda de avião, vai no aeroporto, tudo isso foi modificado a partir de 2001. Talvez esses eventos lá que ocorrem agora na Ucrânia, né, com a Rússia, vão ter um impacto muito grande na nossa vida por muito tempo, e a gente vai ficar reportando isso por vários anos. Eu gostaria de falar, o primeiro slide, está bastante escrito aí, mas resumir o que seria a minha apresentação até fevereiro. Até fevereiro, eu tinha um cenário, né, que era uma economia mundial que deveria desacelerar, depois da recuperação da crise do coronavírus, uma inflação mundial que tinha acordado e acelerado. A gente também falava, né, do impacto internacional nos preços de matérias-primas. Então, eu vejo muitas vezes, converso com empresários industriais aqui do Rio Grande do Sul, e ele reclama, né, do preço do aço, do preço da resina plástica. Eu digo, manda uma matéria no jornal na Inglaterra, nos Estados Unidos, a reclamação é a mesma, o aumento é muito parecido. Claro que existem particularidades de cada economia, mas existe um problema inflacionário que é disseminado. Junto com isso, tinha um problema na logística global que também era persistente, né, alto custo do frete, atrasos e por aí vai, e também o início de um movimento de aperto monetário por conta de tudo isso. A gente ia sair do mundo de abundância de liquidez para entrar num mundo de liquidez muito mais apertada. Muita gente, né, principalmente nos Estados Unidos, não sabe como lidar num mundo assim. A gente teve alguma prova disso, né, quando olha, por exemplo, para preços de empresas de tecnologia listadas tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Quedas de 40%, 50%, 60%. Isso acontece porque essas empresas, né, muito do valor delas está no futuro, que são descontados, né, a valor presente. Quando tu muda, né, 2, 3 pontos de uma taxa de juros, né, o valor presente cai muito de um fluxo de caixa descontado. Um mundo, né, com liquidez menor é um mundo muito mais desafiador para os negócios. E aí entra, né, a questão da guerra da Ucrânia. Eu trago aqui uma tabela com o crescimento, né, na primeira coluna realizado em 2021, com o que eram as projeções para 2022 e o que já tem agora, mesmo sem ter todos os dados publicados de produção. Imagina que a gente estourou a guerra no final de fevereiro, né? Por mais que a tensão já viesse grande, não deu tempo ainda de publicar muitos dados, mas a gente pega algumas entidades, bancos, que publicam dados de crescimento, a gente tem ali uma expectativa, né, que tira ali 0,8 ponto percentual do PIB global nesse ano, só por conta desse evento, né? Então, é um impacto muito intenso, ainda assim é um crescimento grande. Tá? A média de crescimento da última década até a pandemia da economia mundial foi de 13,5%, a gente vai crescer 13,6%, então não é nenhuma, ainda dá para dizer que não tem nenhuma recessão, nenhuma tragédia do ponto de vista de crescimento mundial, mas a gente desacelera numa intensidade mais alta do que imaginava. Quando a gente olha todo esse cenário, né, que se tinha para a indústria do Rio Grande do Sul, então eu saio de um cenário
bem geral e falo de Rio Grande do Sul, eu pergunto para o empresário industrial aqui do estado, né, qual é o principal problema que ele enfrenta no trimestre. Última vez, né, que a gente fez a pesquisa, no último trimestre do ano, publica ela em final de janeiro, os senhores conseguem ver que desde o início da pandemia, aquelas colunas cinzas ali, mostra que o maior problema, quase que unanimidade, mais disseminado, nunca teve um problema tão elevado, é o alto custo e falta de matéria-prima. Então, é um problema de custo e de logística. E a gente perguntou ao longo do tempo, desde lá do outubro de 2020, quando a economia começou a recuperar, depois em fevereiro, depois em outubro de 21, né? Qual é a dificuldade? Estava tendo dificuldade de consumir insumo interno, no fora, e a dificuldade com importados só piora. Né? Com domésticos melhorou, depois piorou, depois melhorou, com importados só piorou. E aí, vem dentro dessa cadeia que estava bagunçada, a gente tem outra crise. Né? Quando falam em guerra, em estiagem, em pandemia, para um economista, ele lê isso como uma crise de oferta. A produção vai ser menor. Não, a produção não vai cair porque as pessoas querem comprar menos. Ninguém mudou o seu perfil de consumo de uma hora para outra porque teve uma guerra na Ucrânia. Né? O teu dinheiro não saiu do bolso. Agora, como é que isso impacta? Que a expectativa de produção, ou a produção aos custos que se tinha até então, ela muda. Isso aconteceu com a pandemia, isso acontece com a estiagem que nós vivemos hoje, isso acontece com a Ucrânia, com a guerra, né, que está tendo na Ucrânia. O que acontece é que a gente tem 2 choques globais de oferta que diminuem a produção em menos de 2 anos. As cadeias de suprimento, como a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, acontece no mundo inteiro, e os preços relativos ainda estavam desorganizados. Eu quero dizer com preço relativo, né? Isso é muito fácil entender. Vai tentar comprar um automóvel usado, compara com o que valia 2 anos atrás, e compara, por exemplo, com o preço do restaurante, que tu paga uma refeição. O automóvel usado cresceu muito mais do que cresceu o preço da refeição. Esses preços relativos, uma coisa relativa à outra, está completamente bagunçada porque tem uma crise de produção, uma crise de cadeia, não chega o chip, a fábrica fica parada e por aí vai. Né? Então, isso demora um tempo ainda para se organizar. A gente imaginava que ao longo de 2022 fosse acontecer a organização dessas cadeias e agora a gente tem um choque e fica de novo com medo do que pode acontecer. A gente tem uma guerra entre os 2 maiores países da Europa em território, um deles é uma potência nuclear, a gente não tinha nada parecido com isso há muitas décadas, e o impacto disso no mercado, como é que eu leio, sem querer vestir, né? Todo mundo, com a pandemia, vestiu a carapuça, né? Vestiu o chapéu, né? de médico especializado, né? Em pandemia, agora todo mundo veste o chapéu, né, da pessoa especializada em geopolítica. Eu fico na minha área, no meu quadrado, no meu ciclo de competência, que é a economia. O que a gente vê quando acontece um evento que nem esse, quando a gente abre uma caixa de Pandora de possibilidades? Chegou há 5, 6 dias atrás, está se discutindo a possibilidade lá de um evento nuclear, de repente, né? E agora já começa a discutir, não, vai ter um acordo e por aí vai. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. É que a gente vê que isso tem impacto em termos de desancoragem. Né? As expectativas elas ficam desancoradas. Dado que tem pessoas no mercado que esperam que vai ter uma solução rápida, tem pessoas que esperam que vai ter uma solução demorada, que esses caras vão ficar guerreando muito tempo, tem outros que esperam que pode ter aí a OTAN se envolver e vai ter uma guerra que vai chegar em outros países. Cada um coloca um cenário futuro a partir desse evento. E, a partir disso, cada um tem o seu preço que vale hoje. Né? Então, quando tu não tem mais ou menos afunilado a expectativa com relação ao futuro, o presente ele fica completamente desancorado. Então, né, há 7 dias atrás, o barril do petróleo era a 140, ontem foi a 93, depois voltou a 100. Né? Qual é o valor certo? Depende do que tu imagina que vai acontecer. Agora, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, isso traz bastante volatilidade, desancoragem. A noção de preço justo, ela acaba. Qual é o preço justo de uma coisa numa guerra nuclear? Muda completamente. Né? Não tem como a gente precificar as coisas da forma correta. Como não existe um consenso de qual será o cenário, os preços, né, ficam extremamente voláteis. O maior risco que a gente vê
para a Europa, principalmente, é que eles vivem um problema inflacionário muito grande, veio outro choque de inflação de energia, principalmente de gás, e caso isso já está impactando na atividade, vai ter que aumentar juro para conter a inflação e daqui a pouquinho começa a gerar uma recessão. Não, existe um risco, eu sei que para economista, estagflação é um animal muito particular, é um evento, um tipo de doença muito particular, mas a gente começa a olhar no horizonte, olha, temos que cuidar para não cair ali. O que tu combate nesse momento? Hoje, à tarde, vai sair o resultado lá do FOMC, que é o Comitê de Política Monetária Americana. Tem gente que já fala que os Estados Unidos vai aumentar 7 vezes a taxa de juros esse ano. Então, em 7 reuniões vão ter aumentos. Tem gente que acha que não. Isso vai determinar muito qual é o nível, qual é o ritmo de crescimento, qual é o nível de maré da atividade econômica global. Não respinga na gente agora, mas dá uma noção, acaba respingando ao longo de meses e meses. Existe uma defasagem de política monetária. O que se decide na política monetária hoje demora de 6 a 9 meses para causar impacto na economia, e tem decisão também do nosso Comitê de Política Monetária. Então, esse é um risco. Os commodities responderam com muito estresse. Eu chamo a atenção aqui como a Rússia e a Ucrânia são importantes para vários mercados, e aqui eu coloco nesse gráfico aí de barras, qual é a participação das exportações dos produtos russos em verde, ucranianos em cinza, no total de exportações mundial. Então, pensa, por exemplo, o preço do níquel, 28% da exportação mundial, do comércio mundial de níquel, vem da Rússia. O preço subiu 1.300% em 2 dias, depois deu uma baixada. Pensa que tudo que a gente fala em mercado, em carro elétrico, em coisa, vai níquel lá nessa parte de baterias, da parte de eletrônica. Uma boa notícia, para quem gosta de boa notícia, é que a Vale é a segunda maior desse mercado, então tem aí um ganho. Mas esse mercado estressa, o mercado de trigo estressa. A gente teve uma boa safra no Rio Grande do Sul, o preço do trigo aqui não estressou tanto, mas nos Estados Unidos teve uma elevação aí de quase 40%, Paládio, gás natural também pega um mercado muito específico e por aí vai. Então, evidentemente, tu estando ou não diretamente ligado a esse mercado, tu vai acabar sofrendo porque são produtos que têm a sua cotação internacional. Se eu disser o seguinte, não tem como dizer, mas o gás lá que vai para a Alemanha não interfere aqui na Bolívia. Hoje em dia, com a financiarização do mercado, se não interferir, tem espaço para arbitragem. Eu posso vender num lado, comprar do outro no mercado e ganhar dinheiro sem fazer nada. O que a gente sabe é que não existe muito espaço para arbitragem e esses preços acabam se igualando. Hoje em dia, por exemplo, a gente já viu os Estados Unidos acenando a Venezuela, para a Venezuela voltar a ofertar gás, tirou as sanções do Irã, para o Irã voltar a ofertar gás e petróleo. Isso o mercado já respondeu rapidamente. Foi por aí que o barril do petróleo saiu dos 140 para voltar abaixo do 100, que tem a expectativa de aumento de oferta. Eu não sou tão otimista assim, mas, enfim, o mercado responde rápido. Ainda falando de petróleo, eu trago aqui a cotação do Brent, a gente está indo um pouco defasado, aí o meu gráfico chegou lá aos 140. Eu chamo a atenção que ele estressa muito, voltando para aqueles patamares lá de 2011 a 2014, mas o que eu quero chamar a atenção é que não é um momento, não é uma consequência isso só do conflito. O conflito ele culminou nesse squeeze do preço, nesse spike do preço, como vocês quiserem pensar, mas eu chamo a atenção para o segundo gráfico, é o investimento em oferta de petróleo e gás por tipo de companhia. O mundo estava se movendo e a pandemia meio que catalisou isso para olha, vamos abandonar os combustíveis fósseis. Combustível fóssil não é uma coisa mais do nosso interesse, fazer a transição energética. Eu acho que todo mundo tem sensibilidade ambiental e é importante. O fato é que os investimentos em produção de petróleo, extração, novos projetos, nunca foi tão baixo. Então, é difícil conseguir dar conta se a gente imaginar que a economia mundial vai crescer. O que aconteceu é que a economia, mesmo antes olha que o gráfico já vem crescendo, chega no pico de 2008, antes de estourar qualquer conflito. E ele vem subindo porque a gente vê a economia mundial crescendo e a gente vê que a oferta não está crescendo.
né? E com uma oferta extremamente rígida, o preço responde muito rapidamente. Então, a gente talvez comece a questionar um pouco esse movimento de transição energética. Vai acontecer talvez mais lentamente, talvez seja, né, quem é mais otimista com relação a essa mudança, né, diz, olha, é o respiro final do petróleo mesmo, agora a gente vai voltar lá de novo para a energia nuclear, de novo para outras, vamos acelerar o processo, mas o fato é que a gente vê ainda petróleo valorizado no curto e médio prazo. Esse é o ponto. Tá? A gente vê ali entre 95 e 105, aí, talvez por um período mais longo. Eu chamo atenção também, né, que dentro desse processo todo, o que a gente vê é um surto inflacionário global. Aqui esse mapa de calor, aqui ele é bom porque é fácil de visualizar. Ele pega lá em fevereiro de 21, portanto, né, um ano atrás, e pega o fevereiro de 22. E aí pega a inflação acumulada em 12 meses. Eu peço para os senhores olharem o primeiro quadradinho da primeira linha, a zona do euro. A zona do euro sai com uma inflação acumulada, 12 meses atrás, de 0,9%. E agora está em 5,8%. É um delta de 5 pontos percentuais. É a maior inflação que a gente teve desde o início do euro. Se os senhores pegarem a última linha, né, a gente sai nos Estados Unidos de 1,7% de inflação acumulada em 12 meses para 7,9%, é a maior inflação acumulada em 40 anos. Então, quando a gente pega o delta, né, o que saiu do acumulado de um lado para o outro, o Brasil ali nem é um pior caso, né? O Brasil e 10% de inflação, a gente está, digamos que, relativamente acostumado com esses eventos, né? A cada 5 anos tem acontecido um evento desse. O que eu quero dizer é que o mundo está meio perdido com o que fazer com isso. A gente se assusta antes, tanto é que o nosso Banco Central sai relativamente na frente dos outros bancos centrais, porque a gente sabe lidar com inflação, a gente sabe que não é fácil lidar com a inflação, ela começa daqui a pouquinho a contaminar, a indexar, e aí tem um problema sério. O que é a consequência disso? Né? Que os bancos centrais começam a aumentar a taxa de juros. Esse gráfico, as barrinhas cinza para baixo, é a quantidade, eu vou lá e conto quantos bancos centrais estão reduzindo a taxa de juros. E depois a linha verde, eu estou contando quantos bancos centrais estão aumentando a taxa de juros naquele mês. Teve um movimento ali pós-2018, que foi a última vez que o Banco Central americano tentou aumentar juros, começou a aumentar juros, chegou a 2%, a economia desandou, começou a gerar desemprego, ele voltou a baixar, veio a pandemia, todo mundo baixou juros e agora está todo mundo se movimentando para aumentar de novo. A gente está muito preocupado, tem muita empresa extremamente alavancada nos Estados Unidos, tem muita dívida que é mal classificada. Nos Estados Unidos, eu estava conversando com um amigo há um tempo atrás, que é vice-presidente do Bank of America, né? E ele disse o seguinte, olha, se a gente pegar 10% do que é high yield e reclassificar dívida high yield, que a gente está botando com uma empresa com um grau de investimento, e classificar como junk, o mercado quebra, não tem como a gente absorver esse negócio. Tá? E tem muita empresa. Então, assim, André, tu está prevendo que vai dar alguma coisa? Não estou prevendo, eu acho que os caras estão vendo isso. Eu aqui no Rio Grande do Sul estou vendo isso, o cara que está lá, porra, em Washington, ele está vendo também, pô. Não sou mais, né? Não foi só a minha mãe que deu à luz a um esperto, né? Tem muita gente mais esperta por aí. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Banco Central vai com calma e o mercado está preocupado com isso e isso traz volatilidade. Para o Brasil, o que a gente vê isso? É uma inflação que chegou a 2 dígitos, vai permanecer nessa situação desconfortável de 2 dígitos por mais tempo do que a gente imaginava, mas vai voltar a ceder. O que eu quero dizer, ceder que a gente vai ficar, a nossa expectativa hoje é 6,3, talvez temos até que rever daqui a pouquinho ela para 6,8, para perto de 7, mas o que eu quero dizer o que o shape da curva, o formato da curva é esse. A gente vai chegar ali a partir de maio, a gente vai rever a bandeira tarifária, então ali vai ter um impacto em termos de inflação e ela vai desacelerar. Tem coisas, né, que pioram a inflação, como, né, o conflito, o aumento do preço da gasolina, que parece que, né, agora a gente imaginava que tivesse uma defasagem tão grande, agora voltando o preço do petróleo, a defasagem é bem menor, daqui a pouquinho vai ter até, de repente, espaço para a Petrobras rever o aumento. A gente tem a questão da inércia e indexação, quem faz aqui negociação coletiva sabe como é difícil, né? Os aumentos de salário e a pressão para repor inflação, desancoragem de expectativa, né? É muito difícil, o Banco Central ele olha sempre para a expectativa 12 meses
na frente, né? Ou 2 anos na frente, por aí vai, expectativas de longo prazo. E o mercado ele não está cedendo com a expectativa. O Banco Central aumentou a taxa, vai a 12%, tem o risco de uma recessão internacional, o PIB vai crescer muito pouco, e o mercado não bota isso no preço para o futuro, porque a gente tem um evento ali que nos deixa completamente míopes para o futuro, que é a eleição. Como é que vai ser o debate? O que vai sair da eleição? Qual é a equipe que vai tocar a economia? O que vai ser o país? O mercado fica com muito medo. Eu não tenho tanto medo, tá? Enfim, eu posso falar sobre isso depois. Mas o mercado tem... E o Banco Central dá juros e fica olhando lá na frente. Dá mais juros e fica olhando lá na frente. E o mercado não cede porque tem um muro de incerteza, tá? O que a gente tem é que vai ficar com uma taxa de 2 dígitos alta, né, até o final do ano. Hoje vai ter decisão de Comitê de Política Monetária. Talvez essa minha previsão lá, que era, né, do mês passado, né, esteja até otimista, talvez vá acima de 12. Eu tenho colegas que falam em 13, eu tenho colegas que falam em 16. Né, eu acho que é precipitado ainda, mas hoje o Banco Central vai decidir, meio que vai nos guiar para onde é que ele quer ir. A gente tem, por outro lado, né, um movimento cambial, que depois de muito tempo cedeu. Aqui é o real e eu comparo ele com os pares emergentes, com outros países emergentes, exportadores de commodity como a gente. Os senhores conseguem ver que a partir de março de 2020 vem a pandemia, todo mundo sofre, todo mundo desvaloriza. A linha verde que é a gente, a linha preta que são os nossos pares. Né? Acontece o seguinte, os outros voltam, a gente não. A gente começa a rodar com a taxa de câmbio num patamar muito mais alto. O mercado começou a botar 2 pés atrás com o Brasil por conta, sei lá, de questão fiscal, por conta de incerteza, uma má visão do país no exterior, por conta de desvalorização de commodity no primeiro momento. O fato é que a gente vê um movimento diferente, né, no início desse ano. Agora deu uma cedida, né, a taxa de câmbio, mas existe uma tendência aí de valorização. Eu chamo a atenção que, a favor da valorização, da apreciação do real, a gente tem contas externas sólidas, né, os dados de contas externas são muito positivos e a gente tem um diferencial de juro muito alto. O Brasil é o país que tem mais juro real ex ante, né? Quando eu olho a expectativa de juros, a expectativa de inflação, a gente vai dar 6,41 de juro real, pelo menos. Né? Então, o mercado internacional olha para isso e, cara, eu quero comprar real. Né? Eu tenho uma moeda desvalorizada que paga um juro alto, tem um dinheiro na mesa ali que eu quero dar de mão. E o mercado não deixa dinheiro na mesa, ele veio, né, valorizando o real nos últimos meses. Agora, quando a gente olha, né, em termos de o que pode manter o real depreciado, né, a gente ainda vê uma baixa internalização do saldo comercial, o exportador vende, deixa o dinheiro lá, tem medo de Brasil, ou prefere ficar lá na segurança. A gente viu um movimento recente de pessoas físicas investindo no exterior. Hoje em dia tu consegue abrir o home broker e comprar uma BDR, tu consegue comprar cripto, teve um movimento muito grande, cerca de 30 bi ali, de pessoa física comprando dinheiro fora. Um risco país eleitoral, isso em algum momento vai para o preço também, né? E o juro global está em elevação. O que a gente espera, né? Que o câmbio termine em 5,30 o ano. Eu sei que Deus inventou taxa de câmbio para humilhar, né? Para dar humildade para os economistas, porque a única certeza que eu tenho é que eu erro, mas se eu não falo, vão me perguntar, então, né? Mas o fato é que tem espaço para tudo nesse meio tempo, né? Em algum momento, talvez, um risco eleitoral entre na conta e a gente tenha que dar um jeito nisso. Eu quero falar um pouco da atividade, mostrar, né, que o Rio Grande do Sul, e comparar com o Brasil, cada uma dessas barrinhas é o dado trimestral, dizer que a gente caiu muito mais que o Brasil em 2020, tem um dado excelente, a maior taxa de crescimento aí do período que a gente apura PIB regional foi esse ano, 10,4%, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu o ano passado. Agora, a nossa projeção para o Brasil é crescer 0,6%, é meio que para voltar para aquela média ali de crescimento baixo do período anterior à pandemia, porém o Rio Grande do Sul tem uma estiagem e isso vai nos legar aí uma recessão para esse ano. A nossa primeira estimativa, com base em dados da Emater, no primeiro gráfico, eu só coloco para vocês ali como é que é o crescimento, a variação da produtividade do PIB da agropecuária. Os senhores conseguem ver que esse negócio cola, né? A agropecuária tem produtividade boa, PIB da agropecuária sobe, produtividade da produção de grãos cai, PIB cai,
a previsão da Emater é uma queda na produção de 41% nesse ano. Tem gente que fala, né, os amigos do setor falam que não é aqueles 19 milhões de toneladas, é 16. Então é pior do que isso que a gente vai colher, é pior do que a estimativa que está. A questão é que se a indústria cresce zero, serviços crescer zero esse ano, a gente parte de menos 4% de crescimento no Rio Grande do Sul. Então a gente vai ter uma taxa de decréscimo forte no PIB por conta dessa questão do agro, né? Então tem um impacto em indústria que a gente ainda tem que ver como é que vai se dar por conta dessa não normalização de cadeias e mais aumento de custo por conta da guerra, e tem, por outro lado, a gente fica espremido por conta dessa estiagem. Mas lembrando que a gente vem de um ano excelente. Falando de indústria, né, aqui eu trago a produção física da indústria mês a mês desazonalizada. Então, é um nível de produção. Os senhores conseguem ver que a gente sofre muito no início da pandemia, retorna, né, com uma velocidade bastante intensa, e hoje, né, o último dado, que é de janeiro, a gente está 2,3% acima do pré-pandemia. Mas ainda está 11% abaixo do pico de produção que foi lá em 2013, né, em outubro de 2013. E eu chamo a atenção que a gente teve um bom desempenho, crescimento de 9% do PIB da indústria nesse ano, mas que ele foi conseguido quase todo no primeiro semestre. O segundo semestre, quando a gente olha esse gráfico aí, que é a variação contra o mesmo período do ano anterior, a gente vê que a partir de setembro ali, a gente começa a andar de lado em comparação com os meses anteriores, simplesmente num nível mais elevado, né? Mas o grande crescimento que a gente conseguiu na indústria foi no primeiro semestre do ano passado. Quando a gente olha, né, os dados na margem, a gente vê que tem uma produção que cai em janeiro, mas ela cai muito por conta dessa onda de Omicron, né? A gente teve que 60% das indústrias foram afetadas na sua produção por conta dessa onda. É funcionário que não pôde trabalhar, né, atestado e por aí vai, isso acabou pegando muito na indústria. A gente tem uma diminuição de utilização da capacidade e estoques em elevação. Entretanto, quando a gente olha, né, pergunta para o empresário, olha na indústria, né, qual é a expectativa, por exemplo, de investir, a gente tem a maior perspectiva de investimento da indústria do Rio Grande do Sul desde 2014. Então, a gente olha o índice de confiança, olha a expectativa de investimento, é uma expectativa elevada. Então, a gente tem um empresário industrial que, apesar desse cenário, ele vê que relativamente está melhor para o seu produto. Talvez porque a taxa de câmbio está ajudando, talvez porque o competidor externo está tendo dificuldades também de botar o produto aqui no mercado, talvez porque a gente teve uma reorganização internacional das cadeias. Antigamente, né, até a pandemia, estava todo mundo muito exposto à China, muito exposto à Ásia. Daqui a pouco a gente chegou, olha, vamos mexer nesse mercado, né? Então, a gente tem vários casos de indústrias multinacionais, né, que começaram a olhar, a alocar uma quantidade maior de produção para o Brasil do que tinha na Ásia, tentando diminuir um pouco esse risco. Quando a gente olha, né, pergunta para o empresário industrial a expectativa de agora para os próximos 6 meses, né, 38% diz que vai ter aumento da demanda nos próximos 6 meses. Esse aumento é muito maior do que aqueles que prevêem aumento do que aqueles que prevêem queda. Só 14% prevê queda. O mesmo acontece com a quantidade exportada, com o número de trabalhadores e com as compras de matérias-primas, né? Compra de matéria-prima cresce bastante ali o número de gente, e aí eu até tenho uma dúvida, né? A gente pega os indicadores lá mensais, é um negócio que cresceu muito agora essas compras em janeiro e fevereiro, né? E eu fico perguntando, será que é uma expectativa de produzir, de pegar essa matéria-prima para produzir, ou a relação da indústria com estoques mudou um pouco, né? De tu querer trabalhar com um nível maior de estocagem, né? Porque tu começa a ter notícias de crise pipocando para tudo que é lado, talvez o industrial comece a trabalhar estocando um pouco mais de parte, de peça, de componente, de insumo, né? Isso talvez tenha um impacto. Quero dizer o seguinte, a gente vem de um ano bom, a expectativa com todo essa vento contra, né, para a economia brasileira ainda é de crescimento, né? Então a gente vai ter um ano de crescimento com todas as incertezas que se tem no cenário, mas a gente ainda tem um problema, né, em termos de mercado de trabalho. A gente recupera grande parte da ocupação, mas a gente gera pouco emprego formal, né? A gente tem um problema ainda de subutilização. Gente trabalhando menos horas do que gostaria,
empregados, né? Isso tem um impacto muito grande. E quando a gente olha para a indústria, tem um problema, e principalmente no Rio Grande do Sul. Lembra, né, que a nossa pirâmide etária, né, que vê as pessoas por idade, né, a gente está 10 anos na frente que o Brasil. Então, a gente é 10 anos mais velho do que o Brasil. E a gente já começa, né, a enfrentar gargalos de mão de obra. E um dos problemas, né, e aqui eu comparo, que são citados entre Brasil e Rio Grande do Sul é a linha cinza, né, é a falta ou alto custo do trabalhador qualificado. Né, isso é um problema que a gente vê em polos industriais, por exemplo, né, Caxias, o Vale dos Sinos, tem sempre ido na Fiergs reportar esse problema, né, e a gente vê um aumento. Então, a gente vive um certo paradoxo no Brasil, que é, por um lado, né, empresas, empresários, não só na indústria, a gente vê setor de serviços, desenvolvimento de software, por aí vai, reportando falta de trabalhador e plotado num desemprego que é muito elevado. Né? Então, a gente tem aí um certo descasamento nesse mercado. Esse é um desafio muito grande para o futuro. Muito por conta disso, né, recuperamos a ocupação, mas não conseguimos recuperar tanto, né, a qualidade desse emprego. Quando a gente olha a massa de renda do trabalho habitualmente recebida, a gente tem hoje, por exemplo, em termos reais, já tirando a inflação, circulando 21 bilhões a menos mês na economia brasileira. Né? Então, é riqueza que se destrói ali a partir do problema de emprego, da falta de produtividade, da dificuldade de retomar. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode olhar, né, isso muito como crise, mas também sem querer cair no clichê da oportunidade, né, é que a gente conseguiu recuperar a pandemia e tem espaço, né, para voltar a crescer aí, no futuro. Indo para as minhas considerações finais, né, eu quero dizer que é óbvio, né, que é difícil prever o desfecho do conflito, mas a gente lê bastante sobre isso, contata consultorias, né, para tentar saber o que pode acontecer, e existem mais ou menos 5 cenários aí que todo mundo fala. Né. É um cenário Bielorrússia, que a Rússia toma conta, né, conquista o governo, depõe o presidente, coloca alguém no seu lugar. Tem um cenário que é uma anexação parcial de alguma parte do território, parece que esse é um cenário que todo mundo diz que é o mais base nesse momento, pega aquela parte de Donbás ali, faz um acordo, a Ucrânia não fica na OTAN, né, diz que nunca vai entrar na OTAN e por aí vai. Tem um cenário que é ruim também, né, que é um conflito continuado, como acontece na Síria, que se arrasta por meses e meses e vira aquele conflito de cidade, né, que é uma coisa que vai drenando, né, recursos. Tem um outro lado, né, que em algum momento o Putin, né, sai do poder, seja da forma que for, e tem aí uma escalada de conflito, né, com outros países participando disso, diretamente. Né. O que eu quero dizer é que, com exceção do quinto, tá, o mercado pode assimilar rapidamente, né, o fechamento de um acordo. Né. Vai ter impacto? Vai ter impacto. A gente vai ter a Rússia ainda sendo sancionada por muito tempo, toda a produção da Ucrânia, né, sem acontecer. Agora, a gente não vê como cenário base, né, uma piora, e todos os outros possíveis, com exceção do quinto ali, são de uma solução relativamente rápida. Outros 4 pontos que eu quero falar para finalizar é que o Brasil ficou melhor no relativo. Eu acho que isso é importante e é sensível. Né? Quando o investidor internacional, estrangeiro, olha para país emergente, ele não olha Brasil, diferente de China, diferente de Rússia, ele olha uma caixa emergentes e diz, olha, vamos para emergentes. Quando tu olha dentro daquela fila de emergentes ali, a gente tem 2 países que estão dando um passo atrás aí, que é a Rússia e a China. Eu chamo a China, ela não está tanto no noticiário, a gente teve ali um crash na bolsa chinesa nos últimos dias, eu acho que não ganhou tanto noticiário, porque os Estados Unidos mudou lá o padrão de apresentação dos dados das empresas, dados econômicos das empresas, do que ele pede lá de publicação de balanço, de relatórios, e a China não quer publicar aquilo ali, e existe um risco lá de deslistagem, existe um risco de conformidade. Os Estados Unidos, olha, tu quer acessar o nosso mercado de capital? Acessa, mas tem que ser do nosso jeito, tem que ser seguindo os nossos padrões contábeis e de transparência. Isso está gerando lá um atrito muito grande do ponto de vista do governo chinês, no mercado chinês. Tem também questões ligadas à forma de lidar com pandemia e por aí vai, e a própria Rússia. O Brasil ficou melhor no relativo. Né? É um país pacífico, é um país que no mundo de inflação ele vende commodity,
Então, a gente tende a sair relativamente bem disso. A taxa de câmbio teria que ficar um pouco mais apreciada, né? A gente vive um boom de commodities nesse momento. Por fim, né, a guerra é mais inflação e menos crescimento, né? Isso para o mundo inteiro, no geral, é essa a prescrição. E as eleições ainda não entraram no cenário, né? Eu acho que a gente vai ter ali datas críticas, né? 2 de abril ali é uma data crítica para a gente saber como é que vai se dar a organização do cenário eleitoral. Depois vai ter lá 12 de setembro, outra data muito crítica. O cenário base todo mundo conhece, né? Quando a gente pega todas as pesquisas de todos os tipos, desde mercado financeiro até as tradicionais, elas dão lá para o incumbente, né, para o governo Bolsonaro, pelo menos 20% sempre de aprovação, né, e a gente dava lá para o ex-presidente Lula também sempre uma quantidade cativa. Mesmo no pior momento da pandemia, Bolsonaro mantinha, né, um bloco muito forte, né, e mesmo no melhor momento de Bolsonaro, Lula mantinha um bloco muito forte. Esse é o cenário base. Agora, existe espaço para outras coisas acontecer? Eu acho que existe. Eu acho que as pessoas estão comprando esse cenário, apesar dele ser o base, dele ser o cenário mais provável, as pessoas estão comprando esse cenário como dado, e eu digo, olha, abre um espacinho lá para acontecer, para alguma coisa que tu não espera acontecer, porque foi assim em todas as últimas eleições, né? A gente, um ano antes, ou 6 meses antes, os analistas, né, não levavam tanto a sério, por exemplo, a candidatura do Bolsonaro. Né, se a gente fosse, peguem, né, quando lê um analista falando sobre eleição, sobre o que vai acontecer, hoje em dia o Google nos ajuda a buscar o que ele pensava, né, há 4 anos atrás, e a gente vê que o tracking record, né, a taxa de acerto, ela acaba sendo muito baixa. Então, não entrou no cenário, vai entrar em algum momento, o mercado, independente do cenário, vai responder com volatilidade, né, isso que a gente sabe. Agora, a experiência que a gente tem lá, e da própria Fiergs, é que depois do segundo turno, né, se tiver, vai todo mundo ter que acordar, ir para a sua empresa, trabalhar e tocar a vida, né, então vai ter vida depois, e o Brasil tem aí algum certo modelo de pesos e contrapesos, né, e a gente vai conseguir tocar o cenário. Mas, por enquanto, o mercado nem colocou no preço, em algum momento vai colocar, e isso vai gerar volatilidade. Gente, muito obrigado. No próximo dia 22 de março, às 8 horas da manhã, teremos o retorno do tradicional Café Empresarial da ACI. O evento será em homenagem ao Mês das Mulheres, com o tema Lisa Ruth, empreendedorismo familiar com toque feminino. O Tá Na Hora conta com o patrocínio da JTI, Unimed, Philip Morris Brasil, Grupo Gazeta, BAT Brasil, Unisque, BRDE, Safe Investimentos e Universal Leaf. Agradecemos a presença de todos e encerramos o evento. Obrigado.